Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazer um vídeo curtinho hoje. Hoje vamos falar sobre aquela questão da cura gay. Olha, eu sinceramente eu acho que a cura gay é possível. Eu acho que a cura gay ela existe. Quer saber como? Esse vídeo de hoje, na verdade, ele é baseado em um texto que eu vi lá na internet, mas eu achei ele super plausível com aquilo que eu penso. E também é bacana estar colocando em vídeo, porque muitas pessoas acabam preferindo ouvir isso do que tá lendo, né? Então eu não sei quem é o autor, mas é uma abordagem, na verdade, que remete exatamente aquilo que eu penso. Então a cura gay, para mim, ela existe. E a cura gay acontece da seguinte forma. A cura gay ela vai acontecer mais ou menos quando um indivíduo, por exemplo, né, alguém do sexo masculino, e ele chega e pede: pai, se eu trazer para casa o meu namorado, o que você vai fazer? Aí o pai diz: bom, eu vou chamar ele, chamar você, para tirar uma foto em família, todos nós juntos. Ou então quando a filha lésbica chega e fala para a avó: vó, se eu trazer minha namorada para casa, o que você vai fazer? Ora, vou fazer um bolo, vou fazer um café, vou chamar ela para conversar com a gente. Então, na minha opinião, a cura gay acontece quando você elimina todo tipo de culpa que você tem no teu coração, todo aquele tipo de sentimento negativo que você nutre, mas que na verdade não é um sentimento teu. É apenas um sentimento que te colocaram de fora para dentro por uma imposição cultural de indivíduos que gostam de seguir um determinado padrão e acham que tudo aquilo que remete à diversidade é fora do normal. A cura gay ela vai acontecer quando você se aceita da forma como você é. Quando você reconhece que não há absolutamente nada de errado com você e você elimina toda e qualquer forma babaca de repressão que te impuseram de fora para dentro ou ainda que te fizeram acreditar. A cura gay, na verdade, só vai acontecer quando nós aprendermos a amar os indivíduos da forma como eles são, independente de suas preferências, se é que dá para tratar isso como preferência, se é que dá para tratar isso como escolha ou como gosto, porque na verdade nem é uma escolha do indivíduo, e principalmente a cura gay vai acontecer quando você entender que os padrões relativos que você cultua não devem ser levados como absoluto. Então a cura, não somente a cura gay, mas todo e qualquer tipo de cura, ela inevitavelmente ela passa pelo amor. Porque pode ter certeza, a maior doença do ser humano hoje é a falta de amor. É o instinto do julgamento e da separabilidade, a mania de achar que as pessoas têm que ser como você gostaria que elas fossem. E tudo isso por quê? Por falta de respeito, de compaixão e de amor. E todo aquele indivíduo que está buscando o caminho espiritual, que está buscando alguma forma de filosofia espiritualista, ele precisa de uma vez por todas entender essa questão. Porque eu vejo mesmo no meio espiritualista muitas pessoas julgando e dizendo que o indivíduo ser gay ou não é uma questão kármica. Porque em uma determinada existência, uma determinada vida passada, aquela pessoa teve algum desequilíbrio sexual, foi um pervertido ou algo assim, e hoje ele traz o karma da homossexualidade para pagar aquela questão do passado. Peraí, mas como assim pagar? O único problema em relação à homossexualidade é justamente a pessoa homossexual ter que conviver com indivíduos como nós que não sabemos aceitar ele como ele é. Esse é o único problema. A gente precisa entender. Eu vou pegar um caso bem simples, tá? Não é o caso necessariamente de um indivíduo que é homossexual, mas que nasceu num corpo masculino e que tem características, ou teve características femininas, como foi o caso do Chico Xavier. Para quem estudou os livros do Chico Xavier, viu que ele mesmo conta que em muitas vidas passadas ele precisou viver em corpos femininos. Me parece até que ele não teve nenhuma única existência que ele viveu como homem. Então, obviamente, por toda essa romagem que ele teve em diversos corpos, sempre exercendo o papel de mulher, ele veio a desenvolver alguns atributos próprios do gênero feminino, como a doçura para falar, aquela voz mais macia, gestos mais suaves. E o espírito ele ficou com essas características. Então, por uma questão de necessidade, ele precisou vir à Terra ocupando um corpo masculino, o Francisco Cândido de Paula Xavier, que sendo um homem trouxe características de vidas passadas, características mais femininas. E aí você vai dizer que ele precisa de cura? Você vai dizer que ele tem que tratar essa questão? O que precisa ser tratado é o nosso preconceito. Nada mais do que isso. O recado por hoje é esse. Muita paz a todos, namastê e até a próxima.